Já conheci a grande maioria de vocês, tem várias pessoas aqui que são de casa, né, literalmente. Então hoje eu vou falar brevemente sobre algumas ferramentas do planejamento digital de uma forma geral. Do DSD, que é o que a gente acabou fazendo ontem para o nosso paciente Ferdinando, e as derivações a partir do DSD que podem virar uma cirurgia guiada, que podem virar uma reabilitação, que podem virar uma ortodontia, né? Sempre baseada na análise facial desse paciente, tá? Eu sou daqui de Rio Preto. Meu pai brinca que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer quando eu me formei, então eu saí fazendo tudo, até atualização de prótese eu fiz. Mas foi a última vez que eu coloquei uma prótese. Hoje eu atuo realmente na área de ortodontia. Eu trabalho aqui em Rio Preto com ortodontia. E tenho a DVI também, tá? A DVI Radiologia. Por gentileza, vamos estar me seguindo, tá? Muito obrigada, que a gente está fazendo uma competiçãozinha lá no consultório. Então, vamos ajudar a Aline, precisando de mais seguidores. E a DVI, gente, na verdade, ela é começou como uma clínica de radiologia particular e acabou se tornando uma rede de franquia. Então, hoje a gente tem 17 unidades no estado de São Paulo, tá? E algumas unidades esparramando um pouquinho mais para longe, fomos para Palmas, Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, onde está a Bárbara, né, filha da nossa colega. Então a gente trabalha com um grupo inicialmente de clínicas de radiologia, né, unidades franqueadas. A gente tem hoje no grupo 23 unidades, sendo todas têm tomografia, e estamos aí com 12 scanners intraorais e devagarzinho as unidades estão se preparando, né? E o aparecimento do scanner intraoral acabou aproximando muito as radiologias dos laboratórios de reabilitação. Então, a gente acabou se organizando também como uma forma de grupo para poder atender as nossas unidades e fazer com que isso seja possível. Porque como a gente estava conversando ontem à noite, o investimento é muito alto, né? Então, quando você está em grupo, as coisas acabam ficando mais fáceis, né? Então, a gente foi divergindo algumas marcas dentro do nosso próprio grupo para poder ter todos os tipos de produtos, né? Então, a gente começou com a DVI, depois viramos uma franqueadora. Junto com a franqueadora veio uma central de laudos, então a gente faz todos os laudos à distância. Hoje a gente processa de 14 a 16 mil laudos por mês, tá? O Digital Center, que é um laboratório 100% CAD/CAM, que está devagarzinho se estruturando. Temos fresadora, temos usinagem, temos softwares, impressoras, né? Ele é 100% digital. E fica sitiado em Ribeirão Preto. E agora, por último, a gente abriu a CAD Express, que é uma central de planejamento digital. Então, eu trabalho com 3 cadistas, que na verdade, essa mão de obra para odontologia não existe muito, né? Então, uma mão de obra que a gente forma. Então, na verdade, um é físico, o outro é biomédico e o outro é técnico de laboratório. Ah, nosso paciente voltou! Bom dia, Ferdinando! Então, hoje a gente tem uma central de planejamento e é daqui que vem todas essas casinhas que a gente vai conversar hoje sobre possibilidades para auxiliar vocês no dia a dia, que nem o Heitor comentou, sem que vocês precisem comprar nada disso, tá? É um mundo muito novo, muita coisa diferente, mas é apaixonante, né? Eu, pelo menos, sou desesperada por tudo isso aqui, tá? Então, o DSD, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque a gente já acabou falando muito sobre isso ontem, muito mais do que uma ferramenta de encantamento do paciente, uma ferramenta de venda, que inicialmente ela foi desenhada para isso mesmo, né? Principalmente quando ela era uma ferramenta 2D, ela é uma ferramenta de diagnóstico, né? Então, fazendo DSD ou não, é importante a gente criar uma rotina onde a gente possa parar e olhar para esse paciente e ver quais são as necessidades desse paciente, qual o padrão facial, qual o tipo esquelético, como que esse cara cresceu, o que eu tenho que fazer nessa prótese para que eu consiga melhorar, otimizar os resultados, se esse cara tem uma face curta, se esse cara tem uma face longa, porque tudo isso interfere diretamente, a Nana, aliás, tem vários ortos aqui, né, que ontem vocês estavam se apresentando, então isso interfere diretamente com relação ao resultado final que vocês vão ter depois dentro da clínica, tá? Então, o DSD, ele é uma ferramenta de diagnóstico, porque ele vai permitir descoberta gradual de muitos fatores clínicos envolvidos num caso, porque você vai estar sentando, você vai estar olhando de uma forma diferente,
você vai estar aprendendo sobre o seu paciente, você vai estar percebendo coisas que você vai ter que fazer na hora do preparo, que seja, na hora da cimentação, para conseguir melhorar aquela situação. Então ele amplia muito a visão diagnóstica, tanto do dentista quanto da equipe, se for uma equipe multidisciplinar. Se esse cara vai para o orto, depois vem para a reabilitação, isso tudo tem que ser feito de uma forma conjunta, tá? Comunicação, né, também, ele melhora demais a comunicação, tanto nossa com esse paciente, quanto nossa com a nossa equipe, com o nosso técnico, né, igual a gente estava conversando ontem, a ferramenta do Photoshop, que o Heitor mostrou, que é uma ferramenta super legal, descrita na literatura faz bastante tempo, só que depende, primeiro, da habilidade do dentista, né, em termos de software, que muitas vezes é mais complicado para a gente, e tudo que, na verdade, faz com que a gente tenha que sair do mocho é muito complicado, a gente não foi desenhado para isso, né? Então é uma quebra de paradigma também, a gente acha que se a gente não estiver no mocho, a gente não ganha dinheiro, e não é verdade. Às vezes a gente trabalha demais no mocho e não tem tempo para ganhar dinheiro, então isso também é importante a gente avaliar. Então, a hora que a gente, para sair do mocho, né, voltando para a ferramenta do Photoshop, ela é uma ferramenta super legal de envolvimento com o paciente e de facilitação de venda. Mas a duplicação disso pelo protético é uma coisa muito manual, uma coisa muito de habilidade e fica muito no achômetro, não é uma coisa tão precisa, né? Para lugares, cidades onde você tenham grandes profissionais que estão, né, igual o Heitor, com o Juliano, com o Fábio, isso fica muito tranquilo, né? Você não precisa nem se preocupar em tirar a cor, o cara vai lá no laboratório, né, e tal. Mas para muitas cidades e para muitas pessoas daqui, essa realidade não se aplica. Então a gente precisa ter algumas ferramentas onde a gente interfira mais para que o resultado saia mais como a gente procura, tá? Além do que é uma ferramenta de educação também, que a gente estava conversando sobre isso também ontem à noite, o tanto que a gente aprende a partir do momento que você começa a fazer manipulações de imagens, olhar softwares e planejar e conversar sobre, né? O quanto que a gente, o aprendizado reverso é real, tanto que isso te ajuda a melhorar a sua qualidade clínica, porque você começa a ver no software as dificuldades que você vai ter, né? Então, educação é muito legal. E principalmente também a educação do paciente. Porque muitas vezes o paciente, ele está incomodado com alguma coisa, mas ele não sabe exatamente com o quê, né? Ele fala, eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas muitas vezes ele não sabe traduzir. Não, você não gosta disso porque talvez você tenha esse desvio de linha média grande, por conta da inclinação desse central, desse lateral, por conta do seu plano oclusal inclinado. Então, às vezes, ele não sabe traduzir isso em palavras. Ele está incomodado, mas não sabe dizer o que é, porque ele não entende. Então, também é uma ferramenta de educação para você conseguir mostrar para o paciente, educá-lo sobre a dificuldade, né, do tratamento, sobre os desafios e envolvê-lo também na tomada de decisão sobre o diagnóstico, sobre o plano de tratamento, tá? Fora que ele é uma ótima apresentação, né, para você fazer uma venda mais envolvente. Claro que assim, cada um usa do jeito, mas no meu ponto de vista, o DSD ele não é uma ferramenta para ser vendida digitalmente, porque ele não é uma coisa linda, maravilhosa quando você projeta numa fotografia. O DSD ele é feito para ser vendido através do mockup. Então, assim, a ferramenta de venda, claro que você pode compartilhar com o paciente também a imagem, a sobreposição do novo desenho, mas o que faz diferença para o paciente, depois a gente pode até perguntar para a Ferdinanda, é realmente a confecção do mockup, tá? E é uma possibilidade de você conseguir realmente fazer um mockup igual ao que está projetado no computador, na tela do computador, no PDF que seja, e também de você conseguir fazer isso com que fique igual ao projeto final, tá? E a personalização, né? Assim, quem manda no que vai ser feito naquele paciente é a cara do cidadão, né? São as necessidades do seu paciente. Então, por exemplo, ontem, né, que a gente fez o nosso DSD digital e fez um enceramento. O enceramento do Fábio estava lindo, maravilhoso, mas estava inclinado. Por quê? Porque ele não fez com a referência da face do paciente. Muitas vezes, a inclinação de plano oclusal, principalmente por conta de rotação de maxila e às vezes até de mandíbula, mais ou menos, é muito comum. E aí, no sorriso, essa inclinação faz com que você fique com desnivelamento incisal. E aí o paciente, ele pode ver, não vê nada, mas se tem um trem que ele vê, é a tal da incisal, né?
Então, às vezes, você faz uma reabilitação danada, faz um monte de coisa, vira o cara do avesso, tem 1 milímetro do de baixo, né? Nem o de cima. Ele fala, doutor, que canha, nessa hora o sangue já ferve, né? Então, a referência de face faz toda a diferença nesse tipo de planejamento, tá bom? Para qualquer tipo de planejamento, na verdade. Então, qual que seria a sequência, né, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho? Eu percebi ontem que vários de vocês falaram que vieram para aprender um pouquinho mais sobre o fluxo digital. Então, nesse momento, ontem eu percebi algumas dúvidas. Ah, mas esse mockup que fez impresso veio da onde? Você que fez? Foi o Fábio, né? Então, eu vou falar brevemente sobre o fluxo e, de novo, nesse fluxo que a gente coloca, a gente está fazendo aqui um fluxo 100% digital, mas ele pode ser quebrado a qualquer momento, como a gente comentou ontem. A gente pode fazer fotografia, escanear esse paciente, fazer um desenho, partir do teste do mockup ou partir para uma técnica manual, por que não? Né? Ou o contrário, faço uma moldagem convencional desse paciente, escaneio o modelo de gesso e faço uma técnica fresada dessas peças. Primeira coisa, você tem que ter registro desse paciente. Registro hoje, obrigatoriamente, são fotografias e escaneamento intraoral. Sem escaneamento intraoral não dá para fazer absolutamente nada, tá? Então, com as fotografias do escaneamento intraoral do paciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um estudo, né? Então, esse estudo que a gente chama aqui de desenho do sorriso, nada mais é do que um momento para parar e fazer um diagnóstico preciso. Como que ele tá? Por exemplo, Ferdinando não tem discrepância óssea, não tem diferença de tamanho de maxila de mandíbula, não tem nada disso, não tem inclinação de plano oclusal. Então, foi um caso muito mais tranquilo. Mas se o seu paciente tiver tudo isso, essa é a hora de você parar, olhar e bater papo e fazer um bom planejamento sobre isso. Então, lá na clínica, nós somos em 6 profissionais. Toda quinta-feira de manhã a gente senta e planeja todos os novos casos da semana em conjunto. Por quê? Tem um reabilitador, tem um fisioterapeuta, tem um ortodontista, né? Tem de tudo um tiquinho para que cada um dê a sua contribuição. Então, o desenho do sorriso é um estudo que a gente vai fazer, né? E a partir do momento, então, por exemplo, eu como fornecedora desse tipo de produto, uma central de planejamento, né? Vou fazer esse estudo do desenho junto com vocês, com as indicações do que vocês gostariam e etc. Mando para vocês isso de uma forma digital, para vocês aprovarem. Vocês aprovando, aí a gente parte para a confecção do mockup. O mockup ele pode ser tanto a impressão do mockup direto, igual a gente viu ontem, o mockup shell, ou a impressão do modelo prototipado, que foi desenhado virtualmente, para que vocês façam uma barreira de silicone. Então, para vocês, o que vai chegar é a apresentação digital, né? E alguma coisa física para ser colocada na boca do paciente. E é nesse momento que vocês vão realmente testar se o que a gente planejou vai ter ficado legal. Você vai conversar com esse cara, você vai pedir para ele falar algumas palavras, você vai pedir para ele fazer guias, você vai pedir para ele olhar a estética, conversar e etc. Dar opinião, ver como que isso repousa nos lábios, porque a avaliação dinâmica faz toda a diferença, né? Se forem necessários serem feitos ajustes nesse mockup na boca do paciente, vocês podem fazer naquele momento. Então, ontem o Heitor tinha quebrado uns pedacinhos, ele acrescentou a resina flow. Se você achar que ficou demais, quiser tirar, na guia não está certo, tal, acrescenta, desgasta, faz o que for necessário. E aí, precisamos de uma forma para transmitir isso para o Planning Center que vocês estão utilizando, de como que ficou realmente, porque houveram modificações. Então, essa forma de registro dessa modificação pode ser feita através de um outro escaneamento intraoral, se de repente vocês tiverem um escaneamento lá, ou se tiverem um scan service disponível, ou vocês podem, igual o Fábio falou, moldar esse paciente com essas novas modificações e mandar, a gente vaza esse modelo e escaneia esse modelo como novo mockup, tá? Esse mockup que ficou definido, por fim das contas, no final do estudo, é um mockup que vai ser usado para fresagem ou confecção, né, das peças. Se essas peças forem fresadas, elas vão realmente ficar idênticas à do mockup. Se essas peças forem ser feitas manualmente, elas ficam próximas, não ficam idênticas, porque daí a gente vai estar interferindo com um ser humano, né? Graças a Deus que a gente ainda tem, na maior parte dos processos. E a outra possibilidade também é fazer a técnica do cutback, né, onde você pode imprimir parte desse elemento ou desses elementos e depois aplicar a porcelana de uma forma manual na parte incisal, tal, dando mais naturalidade, transparência e etc. Tá?
para a gente chegar até as peças finais. Então, o fluxo digital completo, que a gente tanto escuta dizer, é esse rolê aqui. Vocês percebem que não sai nada do que vocês já fazem na clínica de alguma forma, né? Mas é que toda vez que a gente precisa sair um pouco da nossa rotina e zona de conforto, fica um pouco mais desafiador, né? Digamos assim. Mas é basicamente o registro desse paciente fotográfico e escaneamento intraoral, que inclusive vocês podem mandar na radiologia da cidade de vocês, onde tiver escaneamento intraoral, peçam as fotos, vocês podem fazer internamente, peçam as fotos. A gente trabalha com uma documentação que sai bastante, que é uma panorâmica junto com o escaneamento intraoral, que é o Clean Check. Então você já faz a PAN, que normalmente você precisa de pelo menos uma panorâmica, né, para começar um planejamento, já faz a panorâmica, já faz o escaneamento intraoral e o protocolo fotográfico. E aí a gente passa por essa sequência até chegar na peça final. Ficou alguma dúvida sobre esse fluxo? Não? Todas as unidades estão prontas para fazer esse tipo de trabalho? As minhas unidades da DVI? De Catanduva, no caso. Então sim. Você é de Catanduva? Não, de Marapuama. Marapuama. Bem próximo. Estamos. Dá 26 quilômetros de lá. Já tem o scanner intraoral lá. E como a gente faz isso tudo na central de planning, você pode mandar de qualquer lugar. Inclusive em lugares que não tenham DVI, em cidades que vocês moram, que tem outras clínicas de radiologia, vocês podem, pegando o arquivo STL, tá, que é o arquivo do escaneamento intraoral, o arquivo do escaneamento intraoral ele chama STL. Igual a uma foto chama JPEG, o escaneamento intraoral chama STL. Então, quando te solicitarem, né? Como se fosse uma toma ou uma radiografia panorâmica, aí o paciente teria que ir até a empresa. Para fazer o escaneamento? Sim. E existe o Scan Service também, que é disponível. O scan vai até a sua clínica. Então, porque, por exemplo, vamos imaginar que você vai fazer esse fluxo 100% digital. A partir do momento que você terminou a fase de mock-up, a gente vai entrar naquela sequência que o Heitor desenhou aqui ontem à noite, de preparo. Aí você precisa moldar ou escanear novamente, para daí poder fazer as peças. Se a gente estiver num fluxo digital, como que vai ser? Definido o mock-up, você vai preparar agora esses dentes. Com o preparo feito igual ontem, a gente escaneia, aí o Scan Service tem que ir até você, porque tem que ter fio afastador e tudo mais. Faz o escaneamento dos preparos e aí no laboratório eu vou pegar o desenho do mock-up e vou sobrepor ao seu escaneamento do preparo, igual o Luiz fez ontem. Porque daí eu pego essas peças e passo para cima dos preparos, tá? Então, ó, na verdade, digital ou não, o que importa é o estudo do paciente individualmente, tá? Vão ter coisas que durante o estudo a gente percebe que não tem como fazer digital, porque tem muitas limitações em relação aos softwares, então, em relação à estabilização de relação cêntrica, ou quando a gente vai fazer uma movimentação biarticular, tipo maxila e mandíbula, fazer uma reabilitação de guiada em cima e embaixo, eu não tenho como prever rotação de mandíbula, por exemplo, em softwares, tá? Mas, então, algumas coisas a gente vai falar, não, isso aqui você vai ter que fazer analogicamente no meio do caminho, porque não tem como a gente prever. Isso não, né? Então, existe toda essa sequenciazinha. E no pedido para fazer para o paciente, fazer tudo isso, como que está escrito? Está escrito DSD, DVI, Smile Design. Já tem tudo incluído? Já. A gente já faz o protocolo fotográfico, escaneamento, e aí faz o planejamento para o que vocês precisarem, né? Se for só prótese, se for cirurgia, se for guiada, se for um setup ortodôntico, por exemplo, prévia reabilitação para diminuir a quantidade de desgaste dentário, trabalhando com alinhadores também, que tem bastante efeito e saída, tá? Vou falar rapidamente sobre os 3 tipos de DSD que existem para vocês entenderem a diferença. Um é o motivacional, que foi o que a gente fez ontem. O segundo é o ideal, que aí a gente vai sempre da arcada superior, tá? O motivacional é sempre da arcada superior e o ideal também é sempre da arcada superior. Isso aqui, lá com o Christian Coach, em qualquer lugar que vocês forem, tá? E tem um terceiro que é o funcional. O funcional é o único que abrange a arcada inferior e que aí obrigatoriamente a gente vai ter que trabalhar no meio com outro escaneamento contendo um jig, porque normalmente você vai mexer em altura facial, em DVO, né? Então, o motivacional, ele é aquele videozinho que a gente conversou ontem. Ele vai servir para motivar o paciente a um fechamento. Ele funciona muito bem quando você tem, principalmente, pacientes onde você precisa adicionar
material, como foi o caso do Ferdinando. Então, pacientes que não têm grandes giroversões, pacientes que têm diastemas, ou pacientes que você vai aumentar o tamanho do dente, mas que se você imaginar, se você puser uma resina ali por cima, igual a gente fez ontem, que vai tampar o dente original dele. Se esse paciente tem um dente muito girado, muito protuído, muito desalinhado, qualquer coisa nesse sentido, o motivacional ele não vai ficar tão bonito, porque a hora que você colocar, você não fez desgaste nenhum, né? Então você vai ver o dente dele por baixo, seja lá aquela giroversão, aquela ponta, aquela outra coisa, tá? Mas ele funciona bem. Precisa ter sempre um cuidado no DSD motivacional, porque a gente, como uma central de planejamento, não dá para você propor coisas absurdas. Então muitas vezes você manda fazer um DSD motivacional, o cara tem uma linha média aqui. Aí vem todo arrumadinho, mas para fazer aquilo você precisa extrair 2 dentes, distalizar o outro, né? Tem todo um rolê que precisa ser feito para você chegar naquilo. Então, o motivacional, ele tem que ser um pouquinho baseado no que realmente pode ser feito, tá? Não dá para você propor coisas, porque você vai vender aquilo para o paciente naquele dia, né? E depois você vai falar para ele, então, mas para a gente chegar nesse lugar, você vai ter que extrair um dente, você vai ter que fazer aquilo ou aquilo outro. Então, o motivacional, ele tem que ter esses cuidados, tá? E ele é o primeiro passo, né? Então, para um planejamento. E como a gente conversou, que é necessário fotos e escaneamento. Escaneamento intraoral, ou escaneamento de bancada, não tem problema. Molda o seu paciente, manda para algum centro de radiologia, se você não tiver o scanner intraoral, um scanner de bancada. O que a gente precisa é desse registro 3D da oclusão do paciente. O escaneamento intraoral ele precisa ter 3 arquivos, que normalmente eles podem vir separados, mas eles podem vir juntos também. Ele precisa ser o STL da arcada superior, o STL da arcada inferior e o STL da mordida, do registro oclusal. Pois o scanner já está ali na clínica, vocês podem dar uma olhadinha. É sempre essa sequência, faz o escaneamento de uma arcada, faz o escaneamento da outra e depois faz o registro oclusal. Ah, esse paciente tem uma mordida diferente em RC, em habitual, ou eu vou fazer com GIG, por exemplo, para aumentar a DVO. Escaneamento de uma arcada, escaneamento da outra, registro normal, põe o GIG, registro com GIG. Eu fico com 2 registros desse paciente. Caso você fazer um escaneamento de bancada, você escaneia a moldagem ou o modelo? Não, sempre o modelo. Os scanners de bancada, a grande maioria, porque isso aqui é um laser, né, que sai para fazer esse escaneamento. A moldagem, pela própria depressão da moldagem, existe uma falha de cópia das superfícies oclusais e incisais. Então, a gente sempre vaza o modelo e aí escaneia o modelo vazado, para evitar qualquer tipo de distorção e qualquer tipo de problema, tá? Então, assim, é opcional, vocês podem ou não incluir vídeos, né, do paciente conversando, trocando uma ideia, para que isso ajuda também a gente na hora de propor, ver o quanto que expõe de lábio no sorriso espontâneo, porque por mais que as fotos sejam bem feitas, quando você fala para o paciente, sorria, né, ele sempre faz assim, aquela coisa meio dura, né, não é uma coisa super espontânea que muitas vezes ele usa no dia a dia, né, e aí a gente vai ficando enlouquecido, porque todo lugar que a gente vai na rua, a gente fica assim, né, na boca da pessoa. O posto, qualquer lugar, a gente fica sempre olhando a movimentação. Então, os vídeos, eles fazem bastante diferença também nessa tomada de decisão, inclusive para vocês. Quando o paciente sorri, geralmente se o paciente tem uma assimetria esquelética, ele tende a compensar. Então, o paciente que tem uma deficiência de plano oclusal, ele tende a inclinar a cabeça sempre para o lado oposto, para disfarçar essa deficiência, né? Então, tem tudo isso que a gente pode, às vezes, ver pelos vídeos, tá? E a sequência que a gente viu ontem, né? Vocês estão super mega craques, documentação. Aí faz esse planejamento, né? 2D, inicialmente, com a sobreposição do arquivo STL. E essa aprovação do planejamento é enviada para o dentista. Essa aprovação pode ser enviada através de um arquivo PDF e vai ser enviada também através de um arquivo móvel, digital, onde você possa olhar no celular. Um arquivo 3D, tá? A partir do momento que esse tiver aprovado, guia de mockup. Guia de mockup pode ser tanto a impressão do modelo para vocês fazerem a guia e preencher com resina bisacrílica e tudo mais, como a gente já conversou, ou pode ser feita a impressão do mockup shell também, tá? Sim, mockup shell que eu não estou pegando. Mockup shell é aquele que nós imprimimos ontem, que ele encaixou, tá? A gente chama de mockup shell porque parece uma conchinha que você encaixa, tá? Só Tudo bem? fazer uma foto.
Claro, O pode fazer. escaneamento do registro é só pedir para o paciente incluir e escanear? É. O registro em habitual, a gente só pede para o paciente, morde. E aí ele morde naquela posição dele. Então, se já existe alguma diferença, então, por exemplo, você já viu na consulta inicial que ele tem uma diferença de habitual para quando você manipula. Se existe uma diferença, você pode escrever na requisição. Por favor, manipular o paciente em relação cêntrica, que é só de leve, né? A gente não vai entrar nessa questão, senão a gente vai acabar o ano falando sobre isso. Anotem na requisição, por favor, manipular o paciente para uma posição sem ser de habitual, mas para a posição cêntrica e fazer o registro nessa posição, tá? Posso passar? Tiraram foto já? O ideal, então, é também da arcada superior, e aí sim ele envolve a possibilidade de dentes que precisam ser preparados e depois o modelo final. Então, no mockup ideal, vocês vão receber 2 modelos. Um é o modelo que vai servir como guia de desgaste, né? Então, quando a gente faz a projeção do sorriso desse paciente, de acordo com a espessura, posicionamento e tudo mais, a gente também precisa saber, mas isso a gente depois no tete a tete resolve, o material que vai ser usado e tudo mais, né, por conta de espessura, a gente consegue definir o que precisa ser desgastado para chegar naquela posição. Então essas marcações que vocês veem da cor do modelo são áreas do dente que estão mais grossas do que a superfície da faceta, da prótese, enfim, e que vão precisar ser desgastadas, né? Então, quando você faz esse mockup na boca do paciente, vai ficar esses espaços de dente onde você precisa, né, te guiar para fazer os desgastes. Então, igual o Heitor fez ontem, que aí você pega, tem gente que usa broca única, tem gente que usa aquela broca com 2 esferas, para fazer as marcações, você sabe que nessas regiões é onde você vai precisar desgastar um pouquinho mais. E em seguida, já vem, então vamos imaginar, chegou, você faz os desgastes no paciente, depois você já prova o mockup ideal, que é o mockup que vai ser realmente o final após os desgastes, tá? E aí nesse daqui é onde vocês vão fazer as alterações que forem necessárias, de formato, de tamanho, de função e tudo mais. E vai ser esse que vai ser usado para o desenho final das próteses, né? E também vai ser usado para você fazer como provisório na própria brisa acrílica. Ou, se vocês quiserem, um provisório fresado de PPLA também funciona super bem. Tá? Então, é um planejamento ideal para a posição final dos dentes, casos de reabilitação de arcos superiores com faces e lentes de contato. Esse planejamento gera 2 modelos digitais, o modelo pré-preparo e o pós-preparo, sendo eles responsáveis pela excelência do planejamento e previsibilidade do tratamento, ok? E assim, um deriva do outro, sim, mas tem gente que pede, por exemplo, só motivacional e não usa nunca o ideal, porque é igual o Ferdinando, que você vai acrescentar muito mais do que tirar. Tem gente que não usa o motivacional, já vem direto para esse, dependendo do caso que você vai precisar. Tem gente que não usa esse, já vai direto, por exemplo, para o funcional, que você vai fazer reabilitação de dupla arcada, tá? E aqui, pré-requisitos, as mesmas coisas, os filmes são legais, se forem possíveis, mas não são obrigatórios para o planejamento. A sequência é praticamente a mesma, a única diferença é que tem normalmente o escaneamento ali no meio do caminho, por conta dos desgastes que vocês fizeram e do mockup ideal no final. Tá? Posso passar? Alguém vai tirar foto? Tá. E por último, o funcional, que é o único que considera alteração de DVO, né? Então ele engloba tanto a arcada superior, tanto a arcada superior quanto a arcada inferior, e sempre precisando existir, além do escaneamento da mordida habitual, um escaneamento da mordida com o aumento que você quer fazer, com a nova posição, tá? Então, escaneamento intraoral ou do modelo de gesso, fotografias e escaneamento com o GIG. E aí a sequência a gente entra dentro da mesma sequência do ideal, né? Com a diferença que, assim, o mockup ele vai ser sempre na arcada superior, né? E a de baixo vai pelo posicionamento da arcada superior. Esse é o videozinho que a gente fez ontem, mostrei pra vocês. Teoricamente, tem som.
Então, o que eu estou colocando dentro dele? Vou passar de novo, porque como vocês já tiveram todo o dia de ontem, hoje pode ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer o input aqui do arquivo STL do paciente e das fotografias. E aí nós vamos fazer o desenho da prótese, tá? Esse desenho, ele pode ser através, como que fala? A escolha, né, da anatomia, a gente conversou brevemente. Hoje os softwares já têm possibilidades bem grandes de sistemas de bibliotecas. E também a gente pode fazer um input disso, né, de comprar bibliotecas e colocar dentro do software. Ou eu posso usar um escaneamento de fora para pôr dentro do laboratório também para fazer isso, que a gente... que nem eu comentei, né? Às vezes a mãe que quer ter a boca da filha, porque era parecida quando era jovem, então você escaneia a boca da filha, joga e coloca em cima do preparo da boca da mãe, por exemplo. Tá? Então existe um alinhamento, e depois tem esse testezinho que ele vai pondo o mouse na foto e no STL para ver se realmente estão alinhados. Contorno do lábio, superior e inferior. Linhas interpupilares também, como uma marcação, para a gente justamente eliminar qualquer giro ou inclinação da cabeça desse paciente. E linha média, né? Nessa hora a gente consegue, por exemplo, o Ferdinando ele tem um desvio de ponta de nariz, então a gente sempre se baseia pelo arco do cupido para poder centralizar a linha média. E a inclinação. Essas proporções aqui que você vai aumentando, encaixando nos dentes, é sempre na proporção áurea, então é como se fosse a régua, né? Então você encaixa nos centrais, automaticamente ela te dá o tamanho do resto, em proporção. E aí a gente vai fazer a escolha da biblioteca, né? Aqui vocês podem perceber que ele tem uma infinidade de possibilidades de biblioteca que você pode escolher. A gente, no caso dele, né, foi baseada... O Ferdinando disse que não tinha vontade de mudar muito o formato do dente dele, ele gostava, ele só realmente gostaria de fechar os espaços. Então, eu mantive os centrais mais quadradinhos e os laterais com um certo arredondamento na distal. E também que vai muito de encontro com o formato do rosto dele. Esse aqui tá bonito, né? Odontologia digital é assim, Arthur. A gente pode virar um vampirinho e tal. Depois de escolher a biblioteca, aí eu vou fazer a adaptação dessas peças, né? Na superfície do dente. Então aqui, como é o motivacional, eu não estou considerando, não vou deixar de fora espaços de dentes que tem que ser desgastado e tudo mais. Então assim, o mockup motivacional, vocês podem sempre esperar que ele vai ser um pouquinho mais espesso, obviamente. Vocês têm que falar isso para o paciente. E vai ter para alguns pacientes, inclusive, que já tem muito volume ou protrusão ou qualquer coisa assim, não adianta vocês fazerem, porque vai ficar horroroso. Ele vai falar, Deus me livre, você vai me deixar desse jeito? Porque para o paciente é difícil entender, né, que aquilo é uma simulação que vai estar mais grossa porque não está considerando desgastes, tá? Então, o Luiz mesmo, quando a gente fez esse planejamento, eu mandei para ele para ver, ele falou, não, mas quero ir mais fino e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas aí a gente já vai ter que considerar desgaste. Ele falou, não, então, realmente a gente decidiu fazer só um motivacional, porque o Ferdinando aceitava esse acréscimo, mesmo que fosse ficar um pouquinho mais grosso no dia, tá? Então, aí já melhorando, E aí, como que isso vai chegar para vocês conseguirem aprovar, né? Ele vai através de uma apresentação de PDF, como essa, por exemplo, onde a gente considera a documentação inicial, tanto fotográfica quanto escaneamento 3D,
faz as marcações das linhas de referência e o desenho 2D, tá? Então, assim, às vezes você mostrar isso para o paciente, ele pode não achar isso bonito, entendeu? Esqueci, não sei se passou ali a parte, eu só passei antes. A cor desses dentinhos, por exemplo, quando você pede um DSD do Christian, que ele usa o software que chama Nemotec, a cor desses dentes é sempre uma cor meio esquisita. O que o software faz? Ele se baseia na coloração do dente atual. Então, a hora que eu escolho a biblioteca, vou escolher o dente, eu vou lá na superfície do dente dele e vou tentando achar uma cor dentro do próprio material dentário e aí ele copia exatamente aquela cor. Então, às vezes a pessoa tem um dente muito mais amarelado, tal, fica uma coisa sempre um pouquinho mais evidenciada. Ou se não, vem muito branco. Aí você vai falar, nossa, mas tá horrível a cor, tá muito branco. Então, lembrem-se que DSD não tem a ver com a escolha de cor, mas sim formato. Então, essa técnica é sempre para você ver formato e funcionamento desse formato e posicionamento nas guias, na fala desse paciente, tá? Nunca é cor. E aí vem também a posição das peças, tá? Tanto em opaco como por transparência, para vocês conseguirem visualizar o quanto que foi acrescentado. Se for, por exemplo, uma pessoa que necessariamente precise de uma gengivoplastia para você conseguir um resultado ideal, essa sobreposição vai estar pegando bastante gengiva lá em cima e esse mocap vai cobrir a região de gengiva, se for acordado que essa é a necessidade do paciente. Então aqui é a documentação com o posicionamento final dos dentítios dele. E essa é a outra possibilidade que vocês conseguem receber de uma forma dinâmica, que é um link pelo WhatsApp, que vocês vão abrir o próprio Exocad. E aí eu tenho aqui a foto, o escaneamento 3D e o desenho. Então vocês conseguem ver também de uma forma mais dinâmica. O Heitor adorou essa ferramenta. Ele me mandou o paciente totalmente de ponta cabeça invertido. Eu falei, caraca. Ele falou, ortodontologia digital não presta. Eu falei, você quer braço, rapaz? Então eu posso tirar a prótese, por exemplo, e deixar só o original, que é o escaneamento. Tem esse menuzinho que a gente clica ali embaixo, que tem um olhinho, e você habilita o que você quer ver. Então eu quero ver com a prótese, eu quero ver sem a prótese para ver o quanto está cobrindo. Eu quero tirar foto e ver só o modelo, por exemplo. Percebam que está bem grosso, né? Que a gente não está desgastando. Posso ver só o modelo. Então aqui eu tenho 3 composições. Eu tenho a foto, eu tenho o arquivo STL e as próteses. Então a gente pode ir tirando ou colocando para melhor visualização da forma que vocês acharem melhor. Então uma vez feito o estudo, feito o DSD, a gente entra para a fase do mocap, que eu vou passar rapidinho que a gente já viu isso ontem. Que é 2 formas eu posso prover o mocap para vocês. Ou a gente imprime o modelo, né, 3D, para vocês fazerem a barreira de silicone, igual foi feito ontem. Que o Heitor deu regaço na hora de fazer o mocap, quebrou ele todo. Mas arrumou. Ou ao invés de imprimir o modelo para vocês fazerem a barreira de silicona, eu posso imprimir direto o shell, ou seja, só o mocap que eu desenhei, tá? Que foi o que a gente trouxe ontem para vocês também olharem. Então esse é o dentinho que eu coloquei em cima do modelo dele STL. Então eu consigo tirar e imprimir só ele na cor de dente, de A1, B1, A, B, né? Tem toda a escala de cor normal. O que a gente trouxe aqui também não estava polido, então normalmente você pode fazer o polimento dele com a escovinha para ele dar uma outra sensação para o paciente. O nosso estava bem poroso, né? Resina acrílica? Ele é resina, não é acrílica, ele é resina de impressora 3D, uma resina líquida que vai sendo condensada pela luz da impressora. E aí, a Ju colocou o mocap, faz os ajustes que forem necessários, escaneia de novo, ou molda, né, que agora vocês já estão cansados de saber, tá? E o DSD, ele pode ser usado para, inclusive, fazer
tratamentos, né, planejamentos ortodônticos. Então, uma paciente dessa, que tem uma grande inclinação, de plano oclusal, uma simetria grande, é possível ser feito um DSD do posicionamento ideal, esteticamente falando, e aí esse posicionamento de dente, ó, eu consigo transferir para um planejamento de setup ortodôntico, por exemplo, para saber que desse lado eu preciso intruir tanto, eu preciso vestibularizar tanto, para conseguir deixar de uma forma onde depois vocês consigam fazer uma reabilitação massa, né, assim, muito melhor. Então, essa paciente, principalmente por oclusal, vocês vão ver a diferença que vai dar se vocês fossem fazer uma reabilitação direto, a espessura que vocês teriam que colocar desse lado. Então, ortodonticamente, compensa a gente abrir um pouco esse lado para que depois você não fique com uma coisa tão grossa, tão grotesca, né? Eu, particularmente, acho horroroso quando faz aquele degrau muito grande para aumentar o corredor bucal. Mas é porque eu também sou orto, né? Então, eu tenho que puxar pro meu lado. E essa outra paciente, que era uma paciente que ia fazer uma guiada anterior, e a gente ia fazer uma orto antes, porque ela tinha uma inversão desse plano, é que ela tá sem a prótese aqui, mas ela tinha um sorriso totalmente invertido. Então a gente projeta o que é possível, onde que seria possível, e aí isso me mostra que inicialmente seria importante fazer uma intrusão desses dentes, para que ela não tenha que fazer muitos desgastes, muitas vezes canal e tudo mais. Então ele vai para orto, pode ser tanto para orto fixa quanto para alinhador, para fazer essa movimentação, para que depois, quando você colocar os 4 incisivos lá na frente, você consiga dar uma curvatura de sorriso adequada para ela, tá? Então, últimos casinhos, só pra gente conversar. Agora a gente falou um pouquinho de orto, eu vou falar um pouquinho de reabilitação, tá? Essas duas pacientes foram feito o planejamento dela 100% digital, envolvendo osteotomia, maxilar, mandibular, cirurgia guiada e depois a parte de prótese, tá? Olhando para essas duas, né, o dentista ainda brincou, essa moça chama Alexandra. Esses pacientes são os 2 pacientes cedidos, são o Dr. Hugo Madeira, ele é de Portugal, né? Então ela chama Alexandra e ela chama Silvia. Essa aqui a gente fez primeiro, só que eles chamam ela de Xana lá em Portugal. Então ele me ligava e falava da Xana, da Xana. Houve divulgação dessa foto amplamente no Instagram? Foi, houve. E aí, quando a Silvia chegou, ele falou, ó, é praticamente a irmã da Xana. Porque a hora que você olha, você fala, putz, é muito parecido, né? Mas o quanto que foi diferente o planejamento das duas, tá? O Gumudaira. Então, esse primeiro caso era da Alexandra. Olha isso, o Hugo Madeira, eu sigo ele. Você segue? Eu sigo, eu já vi até esse caso. Ele faz a maioria. Você gosta de ver as selfies dele? Selfies não, porque mas é um cara bonitão, né? Não, ele é uma graça também de pessoa. Esse caso ficou espetacular. Ficou. Ele faz tudo já assim, planejado, já. Foi. A gente fez o planejamento todo daqui pra ele. Ele já tem esse fluxo há mais tempo, ele... Eu não sei te dizer se ele já tinha isso antes, porque eu comecei a trabalhar com ele faz uns quase um ano. E aí ele agora ele manda tudo pra cá. Ele manda bastante coisa pra gente direto. Ela era uma paciente super mega ultra vertical, né? Não preciso nem falar, ela tem uma altura facial extremamente aumentada. Toda vez que o paciente tem esse terço inferior aumentado, pode ser tanto culpa da maxila quanto culpa da mandíbula, né? Quando é culpa da maxila, é muito melhor, inclusive se você pegar isso precocemente, ortodonticamente, para você tratar. Tudo que você tentar fazer na mandíbula é um pouquinho mais complicado por conta da qualidade óssea que ela tem em relação à maxila. Então aqui, qual que foi a ideia? A gente precisava diminuir a altura facial. A diminuição da altura facial ia fazer uma rotação dessa mandíbula, no sentido anti-horário, então aumentando a linha queixo-pescoço e melhorando a projeção de mento, tá? E o posicionamento dentário, eu tinha que apelar para uma posição palatina nesses implantes bem severa, para que a gente conseguisse dar para ela, porque assim, ela tinha que fazer ortognática, certo? Tá? Mas não fez, então a gente precisava diminuir a massa maxilar para conseguir melhorar essa projeção dos incisivos principalmente, tá? Quando a gente chega para a tomografia, ela tinha realmente um aumento. Como que a gente vê se a culpa é maxila ou se a culpa é da mandíbula normalmente, da altura, né?
tem a ver com o ângulo da mandíbula, se o ângulo é muito aberto, mas na maxila, terminou os molares, o osso termina teoricamente aqui em cima. Quando você tem uma distância do término dos molares até o seio maxilar, isso aqui é um excesso maxilar, tá? Então, muitas vezes você pega uma tomografia, existe uma distância desse seio maxilar até o ápice dos dentes posteriores, a gente já fica um pouco mais feliz que você pode fazer uma osteotomia aqui, já que ele ia fazer protocolo. Então, o que foi programado? Então, aí foi feito o DSD inicialmente, né, que a gente estava falando. O DSD é o que mandou em absolutamente tudo. Então, esse aqui veio já pronto pra gente, lá do planning do Christian. Então, esses são os modelos iniciais, as linhas de referência, igual a gente conversou. E veja bem, esse é o posicionamento ideal dela, tá? Essa parte em branco que vocês estão vendo seriam os dentinhos, né? Aonde eles deveriam estar considerando, né? Então, a gente tinha aí uma grande quantidade, tanto de perda que a gente precisaria fazer no sentido vertical, ou seja, de impactação ou de osteotomia dessa maxila, e também um reposicionamento para palatino, né? Desses incisivos, ok? Então, olha só, isso em azul é o que veio do DSD. Eu pego o modelo STL final do DSD, que é o que a gente tem no final do mockup, né? Então, aquele é a posição ideal. Então, eu pego o modelo final do STL, jogo dentro do software e jogo também os arquivos da ICON da tomografia. Sobreponho isso usando algumas referências dentárias, rígidas, ou pode ser até, às vezes, as curvinhas do palato, da mucosa. Eu preciso ter alguma coisa de referência para poder fazer essa oclusão, tá? E aí, o que foi feito, então, aqui, foram 2 procedimentos. Uma primeira guia para fazer uma osteotomia e, em seguida, imediato, tira a guia de osteotomia e põe a guia de implante. Isso parece uma coisa boba, mas é muito difícil, porque você tem que ter uma referência do começo ao fim que não se movimente para você conseguir fazer com que a segunda guia se encaixe. Porque ele vai encaixar a primeira guia. Se ele fizer uma osteotomia a mais, ou fora, ou qualquer coisa assim, a segunda guia não vai rolar, entendeu? Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu falei, ela ia tirar todos os dentes. Mas, como ela tinha esse dente posterior que estava ruim, mas que não tinha mobilidade absurda, eu falei, vamos usar esse dente como referência rígida, no T1 e no T2. Então, eu falei, ele tirou todos os dentes anteriores, deixou só os molares. E aí eu fiz a guia apoiada nesses 2 molares, ou seja, eu tinha um ponto de referência, né, dos 2 lados, para poder encaixar a guia de osteotomia. Olha lá, ó, tá vendo que eu larguei os molares? E depois os implantes. Aí ele tirava a guia de osteotomia e colocava a guia de implante para poder ter a referência e aí ele não ter perigo, ter certeza que a segunda guia iria encaixar nessa mesma posição, tá? Então, essa é o arquivo da guia cirúrgica, da guia de osteotomia que ele vai colocar. Esse é o modelinho dela, né? Essa é a guia de osteotomia, olha lá, apoiada nos molares. Então, ele passava a broca rente aqui em cima, ó, arrancava toda essa parte óssea, que era o suficiente. Em termos de planejamento, no software, eu faço sempre o oposto. Eu começo pondo os implantes mais alto e mais para palatino que der. Aí, determinada posição dos implantes, a outra guia também é apoiada nos molares. Determinada posição dos implantes, aí eu vejo quanto de osso eu consigo tirar. Então, é um planejamento ao contrário. A gente não faz primeiro a de osteotomia depois de implante, a gente faz ao contrário, tá? Porque senão, às vezes, você arranca osso demais e não sobra pra você pôr no implante. Aí vai fazer enxerto. Sacanagem. Então, aqui, ó, o modelinho inicial dela, né? Isso aqui, as extrações dentárias, eu fiz no software, porque ela estava com os dentes quando ela chegou no tempo cirúrgico, tá? A gente faz as extrações no software e prevê aquela guia de osteotomia. Esse aqui é um videozinho do processo cirúrgico que ele me mandou. Então, olha lá, a osteotomia ele vai fazer, tá vendo? A guia instalada e o excesso de osso que ele vai tirar. Agora, encaixou a guia de implante, sempre com o molarzinho lá de referência. Já coloca o provisório. Claro que ele tem toda uma estrutura de lab lá, né? Não preciso nem falar, porque é em Portugal, não é aqui em Rio Preto. Portugal.
Quando ele terminou isso, pôs as provisórias, aí ele fez um novo registro de mordida para mim. Considerando... tinha um outro detalhe também que a gente consegue prever no planejamento. Ela tinha os 2 últimos molares inferiores extremamente instruídos e bambeados. Sabe aquele molarzão que sobra lá, que só pega nele? Então, o que eu falei pra ele? Ele fez a guia aqui, aí ele tirou a guia e os últimos molares ele fez na mão. Os que ele tirou, lembra do dentinho que ficou lá? Aí ele extraiu o molar, fez na mão aquele lá. Isso tudo é orientado e vai um checklist pro dentista, para fazer aqui passo a passo. E aí embaixo ele tirou também esses 2 últimos molares antes de fazer o registro de mordida, porque interferia com o novo registro de mordida, tá? Então essa é a Xana, ela fez uma fixa. Demorei para entender, ele falava protocolo, eu falava, meu Deus do céu, mas você vai fazer protocolo nessa moça, ela não tem altura de lábio, né, para cobrir. Lá em Portugal, o protocolo é fixa, não é igual a gente está acostumado, que tem a resina. Aí ele falou, não, mas eu não vou pôr resina. Eu falei, mas você vai fazer o protocolo. Ele falou, não, mas o protocolo aqui é outra coisa. E essa daqui foi o provisório de PMMA, que foi feito para Alexandra, tá, ó. Um super condicionamento gengival, lindo, né? Claro que a prótese que ele pôs no dia da cirurgia não é essa, foi feita depois. E aí PPMA é fresado também, né? Mas ela ficou linda, né? Se um implante ficar 1 milímetro aqui, acabou a brincadeira de tentar fazer uma papilinha. A papila já é limitada. Num caso desse aqui, ela já é limitada. Só que como é total, como todas as papilas estão perdidas, então papilas pequenas podem ficar simétricas e o caso pode ficar bom. Mas a guiada com certeza é vantajosa em relação a isso. Note que o Hugo sempre pulou um elemento, nunca pôs 2 implantes juntos, tá? Não sei se ele que foi desenhou... no plano isso já também, né? Mas assim, se esse implante vem aqui, acabou a brincadeira de ter uma papila aí, tá? Então aí a guiada sim é muito vantajosa, muito mesmo. A guiada baseada no DSD, porque o que me baseada dava a na linha posição média, dentária. exato, na posição dentária. que no software era o DSD, o escaneamento. Não dá para fazer isso aqui à mão. Nesse nível de precisão, não dá para fazer à mão, tá? Agora, num caso desse aqui, eu faria um protocolo mesmo, um gengiva. E o caso 2, que é da Silvia, que embora era irmã da Xana, era completamente diferente. Por quê? A Silvia... bem diferente. Esqueleticamente, normal. A Silvia, apesar de ter o terço inferior dela era menor do que o da Xana, né? Mas ainda assim era um pouquinho aumentado, mas ela já tinha uma condição mais de braque, e o que incomodava muito o Hugo, não sei se tem outra foto aqui, era essa exposição dos dentes inferiores ao sorrir, né? Então, ele me mandou, igual a Xana, vamos fazer uma osteotomia em cima, tal, não sei o que. A hora que eu peguei os exames dela, ela não tinha osso para tirar em cima, nada, não tinha a menor condição, aqui é o tomo da mandíbula. Então, o que acontece? Eu falei, Hugo, não tem osso, não dá para tirar em cima, a gente vai ter que fazer alguma coisa para tentar diminuir a altura facial dela pela mandíbula. E aí, a gente fez a tomo da mandíbula, e ela tinha, né, aqui na região anterior, uma quantidade boa de osso. Qual foi a opção aqui? Tirar onde existia esses dentes. A gente fez uma osteotomia violenta para regularizar com a altura de rebode posterior. Então, de novo, comecei ao contrário. Fiz os implantes posteriores, determinando a altura que eles iriam ficar. Baseado nisso, desenho uma guia de osteotomia para fazer a regularização. Até onde? Até onde a altura dos implantes posteriores mandam, tá? Essa foi uma simulaçãozinha cirúrgica. Não está passando, será que eu tenho que apertar? Aqui. Que previa a rotação no sentido anti-horário dela. Só que o que eu sabia que ia acontecer aqui? Ele já não gostava do excesso de exposição de dente inferior. A gente ia tirar, isso vai girar e eu vou ter uma exposição ainda
ia ficar igual. Eu falei, né, vai ficar igual, não vai ficar pior, mas assim, eu não vou conseguir diminuir isso, porque ela é uma outra paciente, ela é um outro osso, é um outro causo, né? Então começamos de novo com o DSD, mandamos para ser aprovado o DSD, do novo posicionamento dentário dela que a gente iria fazer. Então aí qual que era o rolê aqui? A gente ia começar ao contrário, né? Eu ia fazer as grandes modificações na mandíbula, não conseguiria prever esse giro da mandíbula, de novo a mesma história, né? Então na arcada superior ele ia fazer no mesmo tempo cirúrgico. O que a gente fez? A gente fez um guia de fresagem só, a gente não fez uma cirurgia guiada. Por quê? Porque eu tinha essa imprecisão da nova altura de dimensão dela. Então a gente conseguiu prever até um determinado momento, mas depois, então a gente mandou a guia superior, só que falamos para ele, ó, colocou, você vê que tá saindo fora da onde você vai conseguir colocar as próteses, você vai ter que tirar e fazer na mão. Então assim, totalmente guiado, totalmente previsível, não tem como. Quando se envolve bimaxila, fica mais complicado, tá? Então aqui é o planejamento dela, a gente coloca como se fossem os implantes na nova posição dentária, ok? Só que, ao invés de mandar a guia, a gente mandou só uma fresa. Então, essa é a guia inferior. E olha onde ia ser feita a osteotomia. Ele encaixar e meter a broca ali. Tá? Todo nesse desenho aqui, que vai regularizar com essa parte posterior, que eu já sei a altura que eu preciso para ter o implante. E essa é a guia de perfuração. Vejam como ela é diferente da guia de implante, né? Ela é menor, você vai passar só a primeira fresa. Isso aqui são os parafusos de fixação, tá? Mas deu tudo certo. A gente diminuiu a altura facial dela, continuou com uma exposição grande. E aqui eu pus só para vocês verem que seria a projeção o inicial dela, né? Ó. Ficou linda, né? Depois ela cortou o cabelo, virou ruiva. Casou, provavelmente. Não sei se já era casada ou não. Opa! Aí eu tinha colocado uma que punha a projeção da cefalometria, acho que eu devo ter, não sei o que aconteceu. Eu tinha uma foto que era a projeção lateral da cefalometria dela. E aí, gente, o céu é o limite, entendeu? Só para finalizar. Aqui são artigos mostrando a união de um planejamento de setup ortodôntico de um clear aligner com um DSD, igual a gente mostrou. Aqui são os benefícios do DSD para um complexo tratamento ortodôntico, mostrei um casinho para vocês também, então isso já está também na literatura, tá? O uso do DSD como método auxiliar na periodontia, na cirurgia plástica periodontal, que eu também falei um pouquinho. Então, assim, não é só um desenho do sorriso, é uma ferramenta realmente de planejamento que faz toda a diferença, tá? Acho que eu repeti isso aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês, espero que tenha sido válido. Obrigada, meu irmãozinho, amor da minha vida. Obrigado a você. Tudo bom.